Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. Que bom que você está aqui hoje para junto meditarmos na boa, perfeita e agradável Palavra de Deus. Essa palavra que pode mudar o rumo das nossas vidas, essa palavra que pode nos tirar do mais profundo dos buracos e nos colocar sobre uma rocha, sobre o nosso Deus, que é Cristo Jesus, um lugar de estabilidade, um lugar de segurança, o lugar onde suas forças são renovadas, o lugar onde você é vivificado, onde só a presença de Deus é capaz de mudar as realidades em nossas vidas. Que neste dia a boa mão do Senhor fortaleça a sua fé, sustente os teus caminhos, ilumine os seus passos, que o Senhor faça resplandecer sobre você neste dia a sua luz e te dê a paz, no nome de Jesus. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor, que está escrita lá no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz conhecida a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temar e do monte de Pará, o santo, Sela. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saiu da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Que palavra tremenda! Como é bom saber que existiam homens de Deus, homens que no passado ansiaram por momentos de visitações, por momentos de avivamento, por momentos onde eles viriam a glória de Deus sendo estabelecida. Homens que mesmo diante de tantas lutas, dificuldades que vinham enfrentando, mesmo diante de crises financeiras que a sua época os proporcionou, esses homens ansiaram por algo ainda maior, por algo ainda mais grandioso e poderoso. Eles não queriam apenas solucionar os problemas da falta de chuva, do prejuízos na agricultura. Não, eles queriam algo além. Eles queriam contemplar a majestade de Deus. Eles queriam ver os dias da sua atualidade sendo avivados pelo poder de Deus. E o interessante é que o que fez este homem, o profeta Abacuque, se posicionar, foi ele ter ouvido a palavra do Senhor. A palavra de despertamento, a palavra de avivamento veio ao coração de Abacuque, e ele foi despertado a buscar em Deus um avivamento, a buscar em Deus um despertamento espiritual. Eu queria que você soubesse que Deus está nos atiçando, Deus está nos convocando, Deus está nos chamando a ansiar por um despertamento, por um avivamento, por uma visitação divina sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre as nossas cidades, sobre a rua onde você mora. Deus quer visitar com um poderoso avivamento. Por isso, olhando um texto como esse, onde homens no passado ansiaram, desejaram e despertaram para buscar em Deus um avivamento, é muito soberano o poder de Deus sobre toda a terra. Por isso podemos acreditar sim, que nós podemos desfrutar de um despertamento espiritual poderoso sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Eu queria que você soubesse que o seu estado, a cidade onde você mora, pode viver um poderoso avivamento promovido pelo Espírito Santo, se assim você o desejar. Existe um texto da Bíblia que diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão eterna. Aqui Abacuque está pedindo: aviva-nos, Senhor, nos desperta, nos levante, nos encoraje a crer, a ver, a contemplar, a buscar a tua majestade. É interessante que nos versículos que seguem adiante, nós vamos ver que o profeta, ele contempla a majestade de Deus, ele contempla o sobrenatural de Deus, tudo porque ele decidiu buscar um avivamento, ele decidiu pedir a Deus que o avivasse, que avivasse o seu povo, que avivasse a sua geração, que os anos que viriam seguinte fossem avivados por uma visitação divina. Precisamos ansiar por isso, precisamos desejar isso, porque essa é a vontade de Deus. Agora imagine se a vontade dele cruzasse com a nossa, ou a nossa cruzasse com a vontade dele. Que explosão de acontecimentos não é possível acontecer. Tudo é possível para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. Então o avivamento consegue tirar também os nossos olhos das dificuldades.
O profeta Abacuque vivia em tempos difíceis, irmãos, em tempos de crise, em tempos de seca, em tempos de ausência de produção agrícola. Mas mesmo assim, ele buscou um despertamento espiritual. E é interessante saber qual foi as consequências dessa busca. Quando nós vemos lá em Abacuque, no capítulo 3, ainda no versículo 17 ou 19, vai dizer assim: olha que estado de alma esse homem chegou, que estado de mente. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e o campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me farás andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Que declaração poderosa! Que expressão sobrenatural de alguém que está disposto a viver o sobrenatural, de alguém que está disposto a acessar uma visitação divina e viver um grande e poderoso avivamento na sua época. Deus está nos convocando, Deus está convocando a sua igreja, Deus está convocando você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, para ansiar por esse momento, onde Ele vai visitar o seu povo, onde Ele vai visitar a terra, onde Ele vai visitar o Brasil, as cidades brasileiras, com um poderoso avivamento, com um poderoso despertamento espiritual. Existe algo grande da parte de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja, para o povo brasileiro. E Deus está convocando a sua igreja no Brasil para buscar um despertamento, para buscar um avivamento. Deus está convocando o seu povo a buscar um conserto. Deus está convocando o seu povo a buscar uma restauração nele. E isso nós chamamos de despertamento espiritual. Isso nós chamamos de avivamento. Chamamos de visitação divina. Deus quer visitar a terra e Ele está despertando o seu povo a desejar a sua visitação. Imagine, se Deus não for desejado, que desejo Ele vai ter de vir sobre a terra? Se Ele não for buscado, se Ele não for ansiado, o que Deus vai fazer aqui no nosso país? É por isso que Ele está despertando-nos, para que venhamos desejá-lo, para que venhamos ansiar por este momento, por esta visitação. Eu te convido, meu irmão, eu te encorajo, porque quando o avivamento chega, os nossos olhos são removidos dos problemas, porque os problemas perdem a força que exercem sobre as nossas vidas. No momento da visitação, o poder de Deus se estabelece, é instaurado, e a força divina passa a assumir o controle de todas as coisas. E passamos a viver uma vida vencedora pelo poderoso nome de Jesus. Olha o que diz lá no livro de Salmos 92, versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Isso é a consequência de um avivamento, de uma visitação. É o povo de Deus se alegrar pelas obras operadas pelo Senhor, pelas suas mãos. É Deus em ação no meio do povo, é Deus em ação no meio da nação, é Deus em ação no meio da cidade, em meio dos bairros, em meio dos estados, operando maravilhas, operando milagres sobrenaturais, operando salvação, transformação de mentes e operando o maior sonho do coração de Deus, um despertamento espiritual sobre toda a nação brasileira. Já vivemos alguns pequenos despertamentos, mas eu acredito que Deus está convocando o Brasil, Deus está convocando você, meu irmão, para o maior despertamento espiritual que o Brasil já viveu, no poderoso nome de Jesus. Que você seja esse homem, que você seja essa mulher, que comece a desejar o avivamento, que comece a desejar a visitação, no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e que Ele te dê a paz. Estenda suas mãos. Quero orar por você neste momento, no nome de Jesus. Pai, nós temos contemplado a convocação dos céus, Senhor. Os céus estão convocando a terra. Os céus estão convocando o Brasil. Os céus estão convocando cada cidade brasileira, cada estado brasileiro a desejar a sua visitação, a desejar a manifestação da sua glória, meu Deus. E neste momento, meu Deus, eu quero abençoar a vida deste irmão, desta irmã. E eu peço que a tua mão poderosa os visite e os conduza a um maior e mais profundo quebrantamento de busca por avivamento, por visitação divina. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Um excelente dia.
no nome de Jesus.